foi divulgado o IDEB 2015. O IDEB, para aqueles que estão em casa ou não conhecem, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Entende-se por educação básica o ensino fundamental e o ensino médio, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da década de 90, né, a educação brasileira passou a ser dividida em ensino fundamental e ensino médio, compondo a educação básica e o ensino superior. E aí, o IDEB mostra que a educação brasileira continua muito ruim, principalmente as séries finais do ensino fundamental, mas a grande tragédia é o ensino médio. Mais uma vez, tanto o país como a maioria absoluta dos estados ficaram longe de atingir a meta esperada para o ensino médio. No caso, as séries finais do ensino fundamental também não atingiram. Mas aí aqui os jornais repercutiram na semana passada, né, que o Espírito Santo foi um dos estados que teve a maior elevação, passando de 3,4 no ensino médio em 2013 para 3,7 em 2015. Claro que o nosso panorama, de forma geral, no país e no estado é tão ruim que qualquer melhora a gente tem que se alegrar, mas longe de uma comemoração efusiva, porque a meta para o Espírito Santo seria de 4,3 em 2015. Quer dizer, nós estamos muito longe da meta estipulada. Mas causou-me estranheza ver alguns depoimentos do secretário de Educação dizendo que um dos motivos pelos quais o Espírito Santo poderia ter melhorado estariam relacionados à criação do projeto Escola Viva e de um projeto chamado Jovem de Futuro. Ora, o IDEB, ele é calculado, ele é feito a cada 2 anos. Então, o IDEB de 2015, ele retrata muito mais os anos anteriores, de 2013 e 2014, do que o próprio ano de 2015. E ainda que assim fosse, vamos imaginar que, mas também leva em consideração o que aconteceu em 2015. E leva, só que considerando o tempo, é muito menos o que aconteceu em 2015 do que o que aconteceu em 2013 e 2014. Eu sempre gosto muito de ver o lado positivo. E penso que esse resultado que nós temos do Espírito Santo em 4º lugar é um resultado do IDEB fantástico. Não adianta a gente querer... assim, o Espírito Santo é um estado pequeno, estamos dentro do Sudeste, com estados maiores, estados com densidade em todos os sentidos, inclusive estados ricos. E esse resultado nosso é um resultado muito importante. Eu acho que nós ainda temos que melhorar muito, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. O Espírito Santo está no caminho certo. Nós estamos conseguindo, com todas as dificuldades que o Estado atravessa, que o país atravessa, nós estamos conseguindo melhorar nossos índices na educação. E é isso que nós queremos. Nós queremos mais? Claro que nós queremos. A educação tem que ser número 1 em todas as gestões. Mas nós estamos conseguindo... em comparação com a República, com a Federação, nós estamos melhorando e eu quero dar os parabéns aos nossos educadores, porque se esse percentual hoje é melhor, nós devemos aos nossos educadores, à rede estadual de ensino público. Nós temos que dar realmente os parabéns, e claro que eu parabenizo também aqui o nosso secretário, que queremos muito mais, mas ele está avançando, e é isso que nós precisamos. É claro que ainda não atingimos o nível que desejamos, né, que é o máximo, né, mas não temos que considerar que o Estado do Espírito Santo, 2013 para 2015, foi o Estado que mais cresceu percentualmente, saindo de 3,4 para 3,7 na escala de 5. Então, assim, como a senhora colocou, é importante que se valorize, que se divulgue quando a gente faz algo que esteja melhorando a educação pública no Estado do Espírito Santo.
ainda estamos longe. Eu fiz severas críticas aqui a semana retrasada com relação à rede física no Estado do Espírito Santo das escolas públicas estaduais. Mas devemos considerar que a qualidade de ensino pelo IDEB, se esse é o debate, nós melhoramos. Eu acho importante essa questão do avanço no IDEB. Agora, o meu questionamento, deputada Luzia, é que precisaria pesar a mão do mesmo jeito que pesa na iniciativa da Escola Viva, deveria pesar a mão também na educação do campo, que é uma escola de tempo integral. Só que enquanto numa escola de tempo integral, criada em 5 municípios, nós temos um investimento altíssimo, inclusive em propaganda. Só em 2015, só a CEDU gastou 3 milhões e quase 300 mil em propaganda. Na contramão disso, nós temos as escolas do campo, que não têm o mesmo peso, que não têm a mesma atenção. Então, essa é a nossa preocupação. Essa semana, quando eu visitei a escola lá em Pedro Canário, o professor dizia assim: daqui uns dias vão cortar até a nossa merenda. Então, esses meninos que moram lá nos assentamentos, esses meninos que moram lá na agricultura, que são os nossos futuros agricultores responsáveis pela prevenção na questão hídrica, responsável pelo alimento que vem para a mesa de todas as pessoas que moram aqui na cidade. Será que eles não teriam a mesma atenção? Nós fizemos, aliás, eu participei de uma CPI com a presidente Janete de Sá, de proteção dos animais. Lá eu apresentei para que os animais não fossem atropelados e também os motoristas fossem protegidos, que a Eco 101 colocasse 5 faunodutos na reserva de Soretama e 5 faunodutos na reserva da Vale do Rio Doce. E que as suas margens fossem protegidas de um lado e de outro por alambrados, para que os animais não pudessem atravessar a estrada. Foi por minha surpresa que eu recebi um representante da Eco 101 me trazendo um ofício que eles querem fazer o faunoduto e colocar os alambrados, mas que o meio ambiente não permitiu que eles colocassem o alambrado, porque ia cortar alguns pés de matos. Então, infelizmente, nós temos que saber, ou cortamos alguns pés de árvores, que são poucos, que é muito próximo à estrada, e protegemos os animais e os motoristas que por ali passam, ou nós vamos deixar esses animais morrerem, trazendo risco às vidas dos motoristas que ali passam. Reduziu o pedágio de Guarapari a Vila Velha. E decidiu isso em cima de uma ação do Ministério Público do Espírito Santo, a quem
eu rendo as homenagens por esse trabalho e gostaria que a mesa encaminhasse um ofício à Procuradoria de Justiça do Estado elogiando o trabalho dos promotores, que foram eficientes e conseguiram do juiz uma decisão favorável ao povo do Estado do Espírito Santo. E em cima de um detalhe que nós precisamos observar sempre, é que o pedágio estava incluído no valor dele um serviço que a operadora não estava praticando. E o Ministério Público agiu de forma inteligente e contou com a agilidade do juiz Marcelo Pimentel e livrou a população que transita na Rodovia do Sol esse desgaste de pagar quase R$ 9,00 de pedágio. Ontem o deputado Durão fez um discurso aqui que nós apoiamos com relação à questão dos animais da rodovia BR-101, e hoje se travou aqui já há várias semanas e acabou sendo aprovado o regime de urgência dessa matéria de se colocar tela na terceira ponte para evitar suicídios. E eu tinha feito aqui um discurso exatamente dizendo que se a justiça quiser, os problemas da população são resolvidos rápido. Que se o governo se prontificar a fazer, eu até retiro o meu projeto. Eu quero que seja resolvido o problema, deputado Janete, deputado Majeski, eu quero que seja resolvido, deputado Guerino. Não quero esticar a corda, não quero ser pai de projeto nenhum, eu quero que seja resolvido. Porque chega da concessionária oferir um lucro desproporcional, e tanto é verdade, senhor deputado, que o Jornal de hoje divulga que a Justiça reduziu o pedágio da Rodovia do Sol, que ele estava extrapolando na cobrança, cobrando indevidamente. Aí eu pergunto ao deputado, não vou nem citar o nome, que antecedeu o primeiro aqui, o deputado Gildevan, que aditivo contratual precisa fazer, deputado Guerino? Se o projeto é para dar segurança, quem arca com o lucro tem que arcar com as consequências. Não precisa de aditivo nenhum, não. Segurança, deputado Janete, já tem que ser previsto no projeto. E o projeto de rede, sugerido pelo doutor Eco, e o projeto Abraça, não é um projeto caro não, deputado Majeski. O lucro é muito, muito grande, muito fácil. A questão da constitucionalidade, eu estou aqui com um parecer mais recente ainda do que o deputado Gidevan apontou aqui, 2014, projeto de lei 35/2014, de nossa autoria, dando pela constitucionalidade. Essa casa não pode se atrelar a ser um mero escritório do Palácio Anchieta. Essa casa é um poder independente. E o dia que ela alcançar a maturidade, que ainda não tem feito 18 anos, deputado Majeski, parece que não tem 18 anos ainda não. Essa casa tem que se emancipar, deputado Ferraço, do poder executivo. Reconhecer que é um poder legislativo. Eu quero aqui fazer uma referência a todas as famílias das pessoas que tiveram vidas ceifadas de maneira sórdida, porque talvez não tiveram o acompanhamento do Estado, talvez não tiveram o acompanhamento da sociedade. E, deputado Euclério, parabéns. Parabéns a Vossa Excelência por esse projeto. Votei e defendo o projeto de Vossa Excelência. Não é camisa de força, briga de força contra A, contra B. Simplesmente nós estamos valorizando a vida, nós queremos proteção à vida. E isso já ocorre em outros países, porque essa situação de ter que travar a imprensa, de publicar suicídios na terceira ponte, que vocês não mensuram o quanto tem de suicídio nessa ponte. Nós que atravessamos a ponte no dia a dia, e nós que temos as informações privilegiadas do Departamento Médico Legal. E eu vou fazer aqui um requerimento, deputada Luzia, e vou colocar o nome de todas as vítimas ali, de todas as vítimas que morreram nessa terceira ponte, vocês vão ver o absurdo que é. E essa questão da tela não tem nada a ver com o governador. O governador pode ter certeza, é favorável. O deputado Gildevan, por ser líder do governo, talvez a gente coloque a carga que o governo pediu, mas a mim, que sou governista, nunca foi pedido para votar sim ou não. Eu acompanhei o meu entendimento, porque entendo que a proposta do senhor
é muito boa para colocar em discussão aqui, para provocar a concessionária, para resolver um problema gravíssimo que pode salvar muitas vidas. Eu só quero deixar bem claro, muito do que eu vou dizer aqui eu já disse na reunião anterior. Essa é uma posição minha enquanto deputado estadual, enquanto membro da Comissão de Justiça. Eu faço essa fala e mantenho essa posição por convicção de que essa matéria é realmente inconstitucional. Não se imagina, dentro de um equilíbrio entre os poderes, harmonia entre os poderes, respeito à Constituição, um legislativo que possa legislar alterando contratos. Não se pode imaginar isso, porque isso é inconstitucional. Não há nenhuma possibilidade disso. Essa ideia é uma ideia boa. Uma boa ideia que precisa ser colocada em prática. E a minha sugestão, e a sugestão do deputado Teodorico Ferraz, é que nós fizéssemos, como podemos fazer, uma indicação ao governo do Estado, fazer uma mobilização para que o Estado, esse sim, que tem legitimidade para sentar com a concessionária e fazer a proposição de alteração de contrato. Nós não podemos fazer isso e gostaríamos, todos nós, deputados e deputadas, gostaríamos de resolver muitos problemas em diversas comunidades, em diversos municípios. Essa matéria também já foi objeto do projeto 175/2013 da deputada Luzia Toledo. Quando eu disse que essa matéria já foi considerada inconstitucional, pode até existir outros projetos de outros deputados que em outro momento possam ter recebido um parecer pela constitucionalidade. Mas eu não menti, eu não me equivoquei e eu também tenho convicção de que essa matéria é inconstitucional. E na época, a deputada Luzia Toledo encaminhou ao então governador, que não, em 2013, que nada fez, nenhum encaminhamento deu. Uma indicação foi feita aqui nesse sentido. Então, nós não temos aqui nenhum posicionamento, não adianta, falácia, querer denegrir o governo, dizer que o governo é a favor da morte. A minha posição como deputado estadual, como membro da Comissão de Justiça, o que nós estamos defendendo são ações, proposições, projetos e iniciativas que possam ser constitucionais para que efetivamente produzam efeitos de benefício na sociedade. Nós entendemos perfeitamente a posição do líder do governo. É uma posição extremamente difícil. Ele tem que estar nos momentos bons e nos momentos ruins defendendo o governo. Mas nós temos o nosso posicionamento, deputado Gildevan, e respeitamos a sua posição. Só que nos projetos que são de importância, nós temos, para a sociedade, nós temos que discutir. Eu estou aqui apresentando nesse momento, deputada Luzia Toledo, um requerimento para ser aprovado por esse plenário. Quantos corpos devem entrar no Departamento Médico Legal, oriundo de suicídio na Terceira Ponte nos últimos 5 anos? Informar data e hora do fato e nome dos indivíduos. Vocês vão observar, estou dando entrada hoje, deve ser aprovado na segunda-feira. Quanto tempo nós teremos para a resposta disso? Quanto tempo? Já mudamos até a Constituição Estadual para aumentar o prazo do governo para 60 dias da resposta dos nossos requerimentos. Quantos, agora eu vou fazer um outro requerimento, quantos projetos de indicação nós mandamos para o governo e quantas respostas nós obtivemos? É essa a minha preocupação, presidente Teodorico Ferraz. Se nós fizermos o projeto de indicação, que acho coerente essa posição de Vossa Excelência, se o governo vai dar prioridade a isso. Para reforçar aqui o que o deputado Euclério Sampaio acabou de falar com relação à proteção da Terceira Ponte. Realmente não dá para entender por que esse projeto não é votado. Não prejudica ninguém, não faz mal a ninguém, só protege a vida. E hoje nós tivemos a doutora Thelma, psiquiatra, representando o Conselho Federal de Medicina, representando o Conselho Estadual de Medicina, representando a Sociedade Brasileira de Psiquiatria,
e falou 1h30 hoje sobre suicídio, deputado Euclédio Sampaio. Falou 1h30 sobre o Setembro Amarelo, que nós já fizemos até um projeto de lei nesse sentido. Quando a gente faz esse projeto de lei, é para lembrar a população, educar a população, mostrar. Aquele que fala que, eu vou acabar com a minha vida, preste atenção nessa pessoa, porque poderá fazer isso mesmo. Aquele que tentou suicídio e não teve o suicídio consumado, também tem um potencial muito grande para tentar novamente. Então é preciso que a gente olhe isso. O deputado Euclédio, puxa vida, não está pedindo absurdo, está pedindo proteção à vida. Essa casa não pode negar proteção à vida. Essa questão de vetar lá, se o governador quiser votar, é problema do governador vetar. Agora, a casa não pode negar um desejo do cidadão, uma necessidade premente. A revista Forbes acabaram de divulgar os 70 homens mais ricos do Brasil. Dos 70 homens mais ricos do Brasil, 50% estão na mão dos banqueiros. Isso é assustador, porque este país, com a dimensão geográfica que tem, com a dimensão demográfica, um país que não tem educação de qualidade, não se esperava outra coisa, a riqueza toda na mão dos banqueiros. Aí o cidadão ontem deu lá, caderneta de poupança, vai pagar este mês 0,67. CDI, 1,2%. Durante os 12 meses, 12%. Cartão de crédito, 300%. Juros, 300%. Que país é esse? O país exatamente da especulação financeira. Um país que não soube aproveitar o seu potencial para diversificar suas riquezas e suas potencialidades. Saindo da questão dos banqueiros, poucos que estão realmente na geração de emprego não conseguem praticamente ofertar vagas neste nosso país. E quando nós saímos do banqueiro, nós nos deparamos exatamente, deputado Dari, com a mídia. Quem são os mais ricos? Rede Globo. Os 3 lá batendo recorde também de riqueza. Nada contra a Rede Globo, nada contra ninguém. Isso demonstra o quê? Demonstra que o dinheiro do Brasil está concentrado na mão de poucos. E nós precisamos fazer essa distribuição de renda. Nós precisamos criar exatamente emprego e renda neste país. Diante de uma crise financeira dessa, um país ainda que está inerte ainda a tantas coisas e a tantas necessidades sociais. Felizmente, ontem o Brasil deu uma demonstração onde que o poder legislativo começa a dar uma resposta à sociedade na cassação do deputado Eduardo Cunha. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco, nós temos que avançar mais. Nós temos que oferecer aos nossos jovens uma educação de qualidade neste país. Outro dia eu falando para o jovem, eu disse o seguinte: vocês não se espelham em concurso público. Se vocês querem alguma coisa na vida, vocês têm que lutar para que vocês possam ser empreendedores. Porque agora veio a Unesco exatamente com resultados sobre educação no mundo. Como que pode um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a China, hoje desponta no mundo como um país pioneiro em educação? 99% dos chineses são alfabetizados. E nosso país? Quando que este país vai olhar para a educação? E nós precisamos de 3 mudanças fundamentais no Brasil hoje, que eu entendo que elas serão necessárias para que nós possamos realmente despontarmos como um país que realmente de potencialidade. Primeiro, que é uma reforma trabalhista que nós precisamos de fazer uma flexibilização na lei trabalhista. A segunda, que nós possamos fazer uma reforma tributária. E a terceira, evidentemente, que este país alguém possa chegar e plantar de vez uma ideia que todos nós no dia a dia estamos pedindo, que para que este país possa investir mais em educação, educação, educação.
Apenas quero fazer uma declaração do que eu penso sobre o problema que aflige o país, que é a corrupção. Eu vejo que só existe corrupção no Brasil por culpa da justiça brasileira. Embora eu esteja vendo também com muita expectativa a presença da ministra Carmen na presidência do Supremo, eu acho um pouco falácia o discurso de ministros quando assumem a posição de representar a população. E digo isso porque, como que o Supremo Tribunal Federal pode ser exemplo para o país quando eles não julgam a maior imoralidade que esse país tem, que é o auxílio moradia do Ministério Público e dos juízes? Olha, um país que se diz sério, um país que o decano do Supremo faz um discurso veemente contra a corrupção, mas que não faz o discurso, na prática, de combater essa imoralidade, que é muito maior do que os crimes, que é muito maior do que a corrupção feita por pessoas. Porque se o Supremo permite que a justiça brasileira pague auxílio moradia indiscriminadamente e sem justificativa a todos os seus membros, como que ela pode querer que o povo tenha orgulho desse comportamento, que o povo possa achar que existe uma justiça séria no Brasil? Tudo isso com um bom vinho que jamais qualquer um de nós, brasileiro, poderia tomar sequer um trago desse vinho, um gole desse vinho, de tão caro. Cada garrafa era adquirida, e tudo isso, claro, com dinheiro do povo brasileiro. Que falta? Que vai para o bolso de político corrupto como Eduardo Cunha, e falta na saúde do povo, que está com muitas dificuldades e muito precária. Na educação, nós vimos aí os resultados do IDEB, do último IDEB, onde a educação ela está muito precária em todo o país. É inadmissível que uma estudante saia do 2º grau sem saber ler, escrever e interpretar. Isso acontece em todo o nosso país, não é só aqui no Espírito Santo. Que falta num saneamento básico, que falta para poder garantir agora uma ajuda aos nossos produtores rurais endividados por uma seca jamais vista no Espírito Santo e que até agora não foram contemplados com recursos federais para ajudar a vencer esses pequenos produtores, especialmente da agricultura familiar, essa adversidade que estão passando neste momento, principalmente aqui no nosso estado. A posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do STF. Eu acompanho parte das ações de alguns ministros pelo histórico que eles têm, porque vale a pena. Como o Aires Brito, por exemplo, né, o ex-ministro, uma pessoa que vale a pena. O Celso de Mello é uma pessoa que vale a pena você acompanhar e saber um pouquinho da biografia. E a Carmen Lúcia, para mim, é uma das melhores ministras que já passou por aquela corte. A sua história é muito interessante e a coerência com que ela sempre exerceu o seu cargo é algo muito digno. Coisas pequenas, como por exemplo o fato de que ela própria dirige o seu carro. O discurso dela é extremamente equilibrado. Então, assim, eu acho que é uma coisa que estava faltando ao STF. De aproveitamento do refri.